Bom dia, sorrindo para a vida. Quero começar hoje o programa agradecendo a Deus por esse final de semana abençoado que a Canção Nova viveu. Nós, como família Canção Nova, tivemos casamentos aqui de vários irmãos e foi lindo demais, foi uma bênção, famílias para Deus, e é isso que a Canção Nova também entrega, né, gente? Então eu quero mandar um abraço para os meus irmãos que estão em lua de mel, né, gente? Tem 3 casais, né, que casaram aqui em Cachoeira Paulista e um lá na França. Na nossa casa de missão na França, foi bonito. E também tivemos, nesse final de semana, o encontro para jovens aqui, que foi um congresso jovem do Revolução Jesus, né? A equipe do Revolução Jesus, de todos os jovens, a equipe jovem aqui da Canção Nova preparou com tanto carinho e você pôde acompanhar. Você que é sócio da Canção Nova, patrocinou tudo isso, né? Patrocinou esse final de semana de bênçãos para nós. Como é que foi o seu fim de semana? Foi em Deus? Foi agitado, atribulado? Vamos começar essa semana em Deus também? Colocando a nossa confiança no Senhor? Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Emanuel está aqui para animar nosso Sorrindo para a Vida de hoje. Bom dia, Emanuel. Bom dia, Paula. Bom dia a todos. Realmente foi um final de semana muito abençoado para nós. Cheio de bênção, né? Cheios de muitas bênçãos, né? Porque estamos aqui para isso, formar homens novos para um mundo novo. E uma família nova se forma a partir de uma juventude renovada. Essa experiência é muito forte. É claro que Deus tem o poder, pela sua graça, pela sua palavra, de restaurar você onde você está hoje. Seja já casado, seja já avô, mas é bonito perceber que, assim como o padre Jonas recebeu aquela instrução do nosso bispo, quando disse para começar com os jovens, sempre é assim. Quando a gente começa bem, desde cedo, a uma formação de homens novos, a gente vê lá na frente uma grande possibilidade de realmente de termos uma família nova e uma sociedade renovada. Então, oremos pela nossa juventude, afinal de contas, o mês de outubro também a igreja lembra, como foi na semana passada, o Dia Nacional da Juventude. Então, continuemos a orar pela nossa juventude, oremos pelas nossas escolas, oremos para que Deus realmente abençoe o nosso país, né? Abençoe a nossa nação, a nossa juventude, livrando aí das drogas, livrando das más companhias, da prostituição, a falta de valores, de todos os vícios, né? Principalmente hoje da internet, né? Da falta de valores, de virtudes, né? E aí, padre? Que isso, padre? Então tá bom. Esse Espírito Santo. Um abraço, gente, pra vocês. Eu vou dizer, já tá falando tudo que eu vou falar na pregação. Bom dia, padre, sua bênção. Desculpa, eu não resisti. Bom dia, Manuel. Bom dia a todos que nos acompanham. Deus abençoe você. Eu não resisti, gente, porque eu percebi que o Espírito Santo já estava soprando para ele. Eu falei, calma que eu vou falar disso depois, né? Tá que bom, maravilha. então eu vou cantar só, pronto. Que maravilha. Não, você ajuda, brincadeira. Que bom estar com vocês. Olha, essa semana vai ser semana de bênção, hein? Claro. Vocês podem repetir depois de mim, todo mundo aqui, essa semana. Essa semana Vai ser uma semana abençoada. Vai ser uma semana abençoada. Cheia da graça de Deus. Cheia da graça de Deus. Uma semana de vitória. Uma semana de vitória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coisa boa. Posse, né? Eu tomo posse. Graças a Deus, Padre Adriano aqui com a gente. E eu vou primeiro voltar aqui para o Emanuel. Volta. Emanuel, estou gostando demais da sua camiseta. Esse é a família, né? Tem roupas para a família também, né? Desse mesmo modelo aí. Roupa para a família desse mesmo modelo. Eu vou postar depois aqui que nós ganhamos o Davi, no Departamento de Audiovisuais. Vou mostrar só aqui para Paula. Vai procurando a foto. Olha, aí, ó. Que bonita. Para você que tá... Ai, que linda! Dá pra gente mostrar aqui? Vamos ver se dá. Vamos ver, não sei pela luz do celular, se dá pro pessoal pegar. Tá aqui a Gabi e a criançada junto com o Emanuel. Eles estão, olha só, coisa linda. Um beijo pra Gabi. Emanuel, para quem tá pelo rádio, a gente conta. É uma camisa com polo, né? Polo. Com a gola azul. Mas descreve aí que vocês são ótimas nisso. Com um detalhe branquinho, assim, mas ela toda é meio verde água, assim, não é? O que você enxerga dessa cor aí? Olha, eu vi meio azul, sabe? É meio azul? O detalhe mais bonitinho é essa medalha de São Bento aqui, Isso. né? Que dá aquele detalhe dizendo que nós somos Toda a diferença. cristãos, né? É bonito nós podermos
no meio da sociedade de hoje, né, vestirmos também bem, nos portarmos bem através da nossa roupa. Então, quando você veste um material como o material que a Canção Nova disponibiliza para você, vários lançamentos, inclusive as duas mulheres aqui da bancada estão com o lançamento também da Canção Nova, você está dando uma oportunidade de evangelizar também, né, de falar de Deus. Então, se portar bem, eu aqui ganhei com a minha família todo esse material e realmente é uma linda camisa, né, é uma camisa polo, para você que nos acompanha pela rádio. E você pode adquirir agora, loja.cançãonova.com, loja.cançãonova.com. Já se prepara para o Natal, né, não deixe para a última hora, então já vai aí adquirindo os produtos para o Natal, porque daqui a pouquinho já está chegando o final do ano, né? Passa muito rápido. Passa muito rápido. Né? E o Emanuel falou certinho, a gente mostrou a foto, a Gabi está com um vestido, então para nós, mulheres, tem o vestido e para a criançada tem a camiseta do tamanho deles, né? Ver se melhora então assim. já desde o papai, a mamãe até as crianças, dá para todo mundo se vestir igual e evangelizar bonito. E o que o Emanuel falou, então a Gabi já está com um vestido, tá lindo demais. Beijo. Tem um vestido para a mãe e para a filha. Maria Tereza também. E para a filha também está com vestidinho, ótimo. Isso, aí está com vestido. Então tem para pequenininha também, coisa linda. E o que o Emanuel falou é que eu e a Val, a gente sem combinar, a gente escolheu a mesma camiseta, a mesma cor, porque na verdade nós ganhamos 3 cores. Tem a azul, né, preta. Val? Bom dia. Bom dia. Tem a preta, e tem a azul e tem a vermelha. E nós duas pegamos a vermelha hoje e acabamos combinando. Bom dia, Val. Bom dia, Paulo. Para ficar, quem tá vendo, agora já não tá vendo mais, né? Mas o padre no meio. Lá. Aí, a gente até veio aqui para resguardar o padre. O padre destoou com esse inglês verde claro aqui, né? Não, imagina, padre. A nossa tá ótimo. linda, que tá escrito Jesus. Jesus. E outras frases. O nome sobre todos os nomes, acima de todos os nomes, o nome pelo qual todo joelho se dobra, o nome que traz paz, libertação, Jesus, nosso Senhor. Que coisa mais linda, né? Essa camiseta tá muito linda mesmo. Vocês vão me ver muito com essa camiseta, minha gente, porque eu, particularmente, amei. Muito obrigada ao Davi, todos da loja, né, que vão nos presenteando com esses materiais de evangelização lindos. Tá lá à disposição para você no loja.cançãonova.com. Dá uma conferida. A gente preferiu começar estreando com vermelho, mas como a gente já disse, tem também azul, tem preta. Tá muito, muito bacana essas camisetas. Padre, sua bênção. Deus abençoe, Val. Padre, essa semana vai ser uma bênção, tá? Vai ser uma bênção, vai ser uma bênção. Val, olha, eu já estou sentindo o que Deus tem para nós, é muita graça. Muita graça, bem-vindo, viu, Emanuel? Quando o Obrigado. Emanuel estava de jaqueta, quando eu bati o olho, eu falei, essa camiseta da Canção Nova também, tá linda demais. Tô de olho no vestido, viu, Davi? A gente ficou de olho, muito lindo. Davi. Cantando oficialmente via satélite. Mas enfim, seja bem-vindo. É a última semana, minha gente, desse mês de outubro. Então é reta final do projeto Dai-me Almas. Eu já quero convidar você que ainda não participou ajudando a Canção Nova a alcançar os 100%, que no dia de hoje o Espírito Santo suscite no seu coração esse desejo de doação, de generosidade, de criatividade. Porque é assim, se a gente tem o desejo de ajudar, a criatividade vem. E a gente já reforça para você aquele recadinho que a gente fala ao longo do mês, do ano. Não tem valor estipulado para ajudar a Canção Nova. Mas eu já quero começar a minha fala no programa dizendo que esta semana precisa ser também uma bênção nesse sentido. Precisa ser uma semana da virada. Então a gente precisa recuperar aí a porcentagem. Nós precisamos com muita fé e com muita determinação lutar para que o 100% aconteça. Então já convoco todos os novos sócios, aqueles que não receberam o boleto, aqueles que estão de alguma forma, Val, eu tive dificuldade de contribuir, eu já conto com a tua ajuda. Acesse lá o contas.cançãonova.com, contas.cançãonova.com e já faça a sua doação, já ajude a Canção Nova a seguir em frente evangelizando. E os materiais de evangelização, né, esses que nós mostramos aqui do vestuário, temos CDs, temos acessórios, porque eu sempre falo, olha, não é vestuário, não é livro, não é CD nem DVD, é acessório, tá bom? E aí vai as correntinhas, os textos, medalhas. Nós temos a linha casa, né? Tem vários outros acessórios numa linha de evangelização para você ajudar a Canção Nova. Vamos começar com as fofurices? Olha só, a Adriele, ela diz assim, fofurice da Tia Val, ela mandou aqui
Ela diz, bom dia, Val e bancada. Bom dia, Padre Adriano. Deus abençoe, bom Ela dia. diz, Val, mostra meu sobrinho, por favor. O nome dele é Pedro Henrique. Ele tem 2 meses e já está modelando com o vestuário Canção Nova. Olha aqui que lindo que é o Pedro Henrique. Minha gente, ele tá com o body da medalha das 2 cruzes. Beijo pra mamãe que mandou a foto. Beijo, foi a titia que mandou foi a a foto. titia? Foi. Mandou a foto do sobrinho, linda aqui. Obrigada, viu, Adriele? Beijo pra você, beijo pros pais A também, gente fica né? titia babona, né? Não tem Fica jeito. todo mundo aqui babando. E aí eu vou babar também vocês com a foto da Antônia. Ela tá com a camiseta de São Miguel e foi a Josiana que mandou. Ela diz, Val, mostra, por favor, minha priminha. Hoje, quando eu liguei na casa dela, ela falou pra mim assim, Jojo, você precisa ver a roupa que eu tô hoje para você tirar foto e mandar lá pro Sorrindo pra Vida. Gracinha. Então, a Antônia já votou no domingão e fez pose mesmo para mostrar aqui pra gente no Sorrindo pra Vida. Olha só que menina mais linda. Linda mesmo. E tá com São Miguel Arcanjo. Antônia, um beijo pra você, da titia Jojo, mas de todos nós aqui da bancada, tá bom? Beijo, lindona, lindona. E tem mais uma pessoa que ela tá agora com o Pai das Misericórdias. Já vou entrar nos testemunhos falando sobre o Pai das Misericórdias. É a Rosângela. Ela diz, a Rosângela que enviou, mas a Roseli, ela é de Ibirité, Minas Gerais, ela que está na foto, ela é sócia evangelizadora, diz, amo a Canção Nova. Mande um abraço para todos nesta bancada. E aí tá as fofurices, ela diz, Ana Carolina, de 13 anos, e a Maria Cecília, de 6 anos. Não conheçam, elas estão com a camiseta do Pai das Misericórdias, eu gosto muito também. Linda, nossa, essa foto Nós ficou gostamos de linda. vermelho, né, Val? A gente gosta, né? Essa camiseta ficou linda mesmo. Linda, linda, linda. Então, muito, muito obrigada. Só mais uma fofurice, vai, gente. É o Miguel também. Vou mostrar um outro Miguel para vocês, que ele tá todo charmoso. Aqui, que lindo. E o resto eu tento no final do programa, tá Olha bom? o sorriso. Val, Sorrisão. Diga, eu vejo Padre. esses menininhos novinhos, assim, com essas camisetas de São Miguel, já dá vontade de lançar o manto sobre eles, né? Pensando numa futura vocação, né? Já dá vontade de lançar o manto ali, falar, olha, se o menino já está aberto para as coisas de Deus assim, quem sabe no futuro, né? Já não custa nada dar a bênção, né? Não é? Não é, Vai para o Padre? seminário, não seja um padre, não seja um pai que vive a vocação, a missão. Né? Um homem de Deus. Um Um homem de Deus, verdade, Parabéns Padre. para as famílias aí, né? Incentivando a criar ambiente, né? Para as famílias serem famílias, como o Emanuel falou, famílias novas, né? Começa cedo, né? Todo esse trabalho de evangelização nosso. Depende do pai e da mãe, sim. É isso mesmo. Deixa eu aproveitar essa carona. O padre falou de lançar um manto. Eu anotei para não me esquecer, mas botei no celular para não esquecer também. Contei com o anjo da guarda e tudo mais. Porque o seminarista Rafael, aqui da comunidade Canção Nova, ontem de manhã ele disse assim, Val, segunda-feira é aniversário da minha mãe, a Clari, e ela ama o Sorrindo pra Vida. Por favor, mande um abraço para ela. São de Cuiabá, no Mato Grosso. Clari, um beijo para a senhora. Deus abençoe muito, muito, muito. Parabéns, felicidades. Nós já estamos celebrando o dom da sua vida desde ontem, viu? E o Rafael disse assim, não esqueça de mandar esse abraço carinhoso para minha mãe. É um filho de ouro, Rafael Vitor, não é? Aqui da comunidade Canção Nova, melhor dizendo. Então, um abraço para todos vocês. Deus abençoe muito, muito, muito. Aí lançaram um manto sobre o Rafael, tá aqui como seminarista da Canção Nova. E aí eu mostrei aquela camiseta do Pai das Misericórdias e eu começo agradecendo a tantas famílias que têm vindo aqui à Canção Nova para participar da Santa Missa aqui no Santuário do Pai das Misericórdias. Estão já deixando para nós a sua generosidade, já estão eternizando aquilo que para elas são tão importantes. Tão importante. Nós retomamos, né, a ação para a manutenção do Santuário do Pai das Misericórdias através do ouro. Então, eu quero agradecer. Eu peguei aqui algumas caixinhas, eu vou ler alguns testemunhos também, mas a Ivone Lourenço, ela é aqui do estado de São Paulo, e ela esteve aqui no santuário, deixou um par de brincos, 2 anéis e uma pulseira em ouro. Vou mostrar aqui para vocês, olha, na caixinha. Muito obrigada, Ivone. Deus lhe pague. Muito, muito obrigada mesmo. Opa, derramei ali, ó. Mas está aqui e eu agradeço de todo o coração. Mas não para por isso, viu, Paula? Olha, a mesa da Chegou, Val a mesa está recheada. Não vou conseguir mostrar tudo hoje, amanhã eu mostro mais. Esse chegou aqui
pelos Correios, chegou aos cuidados do Márcio Mendes, mas aí falaram, Val, você pode receber. Então eu recebi, tá aqui, porque estava sorrindo para a vida. O Márcio tá de férias, daqui a pouco tá de volta, mas a Val pode, né? Tava sorrindo para a vida, né? Então fiz as vezes aqui do Márcio. E uma aliança em ouro, tá aqui, ó. Ai, perdão, gente, a hora que estava mostrando. Mexeu a mão. Mexi, perdão. Tá aqui, foi entregue. Foi a Miriam de Souza Maciel. Muito obrigada, ela é de São José dos Campos, enviou para nós. Miriam, chegou, viu? Vou entregar lá no Santuário do Pai das Misericórdias, Deus lhe pague. A Liliane, ela enviou 3 brincos, aí eu quero mostrar o dela, Paula, porque olha só, são brincos diferentes, ela foi perdendo, sabe? Uhum. A gente entende, São 3, viu? a gente entende bem, são 3 brinquinhos de pérola, mas cada um de um modelo diferente. E aí, olha só, ela perdeu os outros, ela falou, vou enviar para o Pai das Misericórdias e mandou. Pode ser assim, Val? Claro que pode. Às vezes fica no fundo da gaveta ali, né? Fica lá Ou guardado sem utilidade. Sim. E com certeza vai ajudar, né, na manutenção do Santuário do Pai das Misericórdias. Verdade. E aí a gente vai vendo a importância do santuário, né? Uma pessoa, ela trouxe um testemunho curto. A Rosângela, ela é de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, mas ela disse assim, Val, eu gostaria de testemunhar a importância da Canção Nova e a importância do Santuário do Pai das Misericórdias. Acompanho a missa sempre com vocês. E no dia 22, tão recente, 22 de outubro, quinta-feira, na missa celebrada pelo Padre Edmilson, ele profetizou a cura de um sangramento no nariz. E esta pessoa sou eu, Val, eu fui curada. Há dias estava com sangramento e Deus trouxe a libertação. Agradeço por esta graça e testemunho que Deus é poderoso. E é por isso que eu ajudo a Canção Nova. E ela diz, é uma bênção termos o Padre Adriano aí no Sorrindo para a Vida. Com carinho, Rosângela, de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. E a gente vai vendo a beleza da graça de Deus. Obrigada, Rosângela, por esse testemunho. E a gente vai se unindo a tantos e tantos que, na adoração eucarística, na celebração eucarística, as pessoas que passam aqui pelo santuário e experimentam desta profecia. Aqui, Deus ouve a nossa oração, Deus escuta o nosso clamor. Então, eu agradeço a tantos que têm nos ajudado através da doação de ouro e convido você, como a nossa amiga lá de São José dos Campos, que enviou pelo correio, ou você que está vindo por aqui, que já deixa direto ali na Secretaria do Santuário, mas se você tem um brinco, você tem uma pulseira, alguma peça em ouro que você não usa mais. Esses dias o Márcio falou de até dente de ouro, né, que às vezes as pessoas têm guardado aí e querem enviar para nós. De repente é algo que para você é muito importante e que você quer tornar eterno, que você quer realmente tornar sagrado, doando para o santuário. Então, o que você possa fazer, coloque aí aos cuidados do Santuário do Pai das Misericórdias, tá bom? Santuário do Pai das Misericórdias. O endereço é Caixa Postal 57, Caixa Postal 57. O CEP é 12.630, 000, tá ok? 12.630, dígito 000, Cachoeira Paulista, São Paulo. Cachoeira Paulista, São Paulo. A gente está realmente estendendo as mãos e pedindo ajude a Canção Nova na manutenção do Santuário do Pai das Misericórdias, para que, como a Rosângela, mais e mais pessoas tenham a oportunidade de serem curadas. E o bonito do santuário é que ele se estende na casa das pessoas, né? Nesse tempo de pandemia, a gente pôde viver essa experiência. Sem dúvida. De literalmente sermos igreja doméstica. Ela está em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Mas a graça desse santuário, desta celebração eucarística, alcançou a vida dela lá, quilômetros e quilômetros de distância. Então, não é só para nós que temos a oportunidade de todos os dias estar aqui. Deus, ele não faz acepção de pessoas mesmo, ele alcança a todos que se colocam de coração aberto, né, Pai? Sem dúvida. Val, fico feliz com a sua partilha. Claro, a minha mesa não está como a da Val, mas eu recebi uma cartinha também da Ninfa Maria de Andrade, que é de São Paulo, da Alameda São Caetano. Ela mandou, na verdade essa cartinha foi para o programa Para Ser Feliz, mas nós estamos é Canção Nova, tudo é Canção Nova, né? E nós estamos na reta final do projeto da Minha Alma, então ela mandou a doação dela aqui, vou passar para a Paula. Depois eu peço pedindo oração. levar lá no clube, Ninfa, olha só,
e seus pedidos, as suas intenções vão estar na minha missa de hoje. Estou rezando por você, pelos seus filhos, por tudo que você colocou. Muito obrigado. E, gente, essa é a hora. Eu tomo a liberdade aqui de dizer, última semana da campanha do Projeto da Minha Alma. Gente, eu sei que final de mês, final de ano, melhor dizendo, né? A Paula estava me explicando semana passada das contas da Canção Nova e das contas que todos nós temos, né? Gente, mas essa é a hora de você que ama a Canção Nova, você que é família Canção Nova, você que está chegando agora, se mobilizar para que nós alcancemos a meta da campanha do Projeto da Minha Alma. Veja bem, manter um sistema de comunicação, pagar os nossos colaboradores aqui, né, os cinegrafistas, tudo para fazer essa roda girar. Demanda, é dispendioso, demanda muito recurso, né? Mas nós somos uma família, e a família é assim, não é verdade? Um dá um pouquinho, o outro dá outro pouquinho, a hora que vê a mesa está farta, todo mundo está feliz. Então você que é família Canção Nova, agora é a hora, vamos se mobilizar, vamos nos mobilizar, melhor dizendo, nessa semana, vamos fazer o nosso algo a mais, você que ajudou já a Canção Nova e pode ajudar com um pouquinho a mais, você que conhece alguém que pode doar, você que não é sócio, se torne agora um sócio. A Paula e a Val vão dizer para você como você pode acessar e se tornar um sócio, as maneiras através das quais você faz isso, mas vamos nos mobilizar, gente. A Canção Nova não pode parar, a evangelização não pode parar, a gente precisa de você, a gente conta com a sua generosidade, tá certo? Desde já que Deus ele pague. Ai, super importante o que o Padre Adriano falou, e é super fácil, Padre. Quem está acompanhando Sorrindo para a Vida e ama essa programação e quer manter essa programação no ar, é só entrar em contato com a gente, né? Se tornando um sócio, você pode ligar 12-3186-2600 ou até mesmo acessar clube.cançãonova.com. clube.cançãonova.com. Ontem minha mãe ficou super feliz porque ela é sócia, né? Assim como eu, a gente recebe sempre o boleto em casa e a gente recebeu como sócio da Canção Nova o presente também, que é o livro. O livro Agindo Deus Quem Impedirá está indo de presente, não é uma venda, é um presente pelos 40 anos do Clube da Evangelização. E o clube faz aniversário, né, Val? Mas quem ganha o presente são os sócios. Então, nós estamos recebendo esse livro de oração. Minha mãe ficou encantada, já colocou do lado da caminha dela ali, já está fazendo as orações. Então, é com carinho que a Canção Nova enviou para todos os sócios que já são sócios e para aqueles que estão participando da campanha desse mês também, né, Val? É isso mesmo. Você está recebendo aí o boleto duplo, mas mais do que isso, eu fico impressionada, assim, com a didática de Deus. Às vezes demora um tempo até para cair a ficha, mas Deus ele vai nos mostrando de que o Clube da Evangelização é realmente um lugar onde a nossa fé se manifesta, onde acontece, onde essa palavra, que é um versículo bíblico, agindo Deus, quem impedirá, vai se encarnando na nossa vida. E é verdade, quando Deus põe a mão, gente, ninguém impede a ação de Deus, ninguém para o poder de Deus, ninguém fecha a porta que Deus abriu. E a Canção Nova, ela vai nos ensinando isso no nosso dia a dia. Então, esse livro de oração, muito mais do que nos ensinar a rezar, nos ensina a ter fé, nos ensina realmente a acreditar no poder de Deus. É isso que nós queremos viver com você que é sócio. Então, ainda dá tempo, todos que se associarem nesse mês estarão recebendo esta prática de oração, esse livro de oração, para que a gente possa ir alicerçando a nossa vida em nosso Senhor Jesus Cristo. Quem tem o boleto duplo, não se esqueça, reta final, hein? Ajude a Canção Nova com aquilo que você pode para nós alcançarmos os 100% nesse mês. E vocês vão ficar felizes, o número de sócio de sexta para cá. Olha só, Val. Olha aqui, Padre Emanuel, ó, novos sócios adultos, 267 novos sócios e os sócios kids, 64. Mais muito 64. Bom. Família Canção Nova crescendo esse final de semana, acompanharam a programação, entenderam, né, que ninguém pode ficar de fora. Então seja muito bem-vindo à família Canção Nova. Um beijo para cada um dos nossos sócios. Padre, qual é a palavra do dia de hoje para a gente anotar? Já? Olha, o assunto de hoje é muito especial e a palavra é Provérbios capítulo 25, versículo 28. Provérbios 25, 28. Semana passada nós fizemos a semana rezando, refletindo sobre a proteção espiritual, os passos necessários para a gente conquistar a proteção espiritual. E nessa semana passada foi bem sobrenatural, mais sobre as realidades espirituais. Essa semana nós vamos refletir sobre os passos necessários para alcançar proteção emocional, para aumentar a nossa imunidade emocional e psíquica. Sobretudo nessa pandemia, tem muita gente com a imunidade emocional baixa, muita gente em crise, sofrendo, transtornos, ansiedade. Então nós vamos refletir sobre isso nessa semana. Combinado, já anotei aqui, Semana da Proteção Emocional, né? Vamos pedir a graça de Deus para nós.
A frase é do Papa Bento XVI. O bem vencerá no mundo, mesmo que o mal faça mais barulho. Anote aí. O bem vencerá no mundo, mesmo que o mal faça mais barulho. Você escuta muito barulho aí da maldade? Quanta coisa ruim, quanta coisa negativa. Mas o bem vencerá. Nós acreditamos. Jesus já venceu na cruz para nos salvar. A nossa fé, a nossa esperança está aí, em Jesus Cristo. Vamos lá então. O sol vai se pondo, mais um dia vai chegando ao fim. A chama da esperança ainda queima no coração. A estrada é muito longa, mas a vida não acabou. Eu sei, meus olhos só enxergam a vitória. Mas existe um Deus de amor que me ensina a não perder a fé. E mesmo se a fé é pequena, milagres acontecerão. Vou confiar no Deus da aliança, que abriu o mar vermelho quando não havia mais saída. Vou confiar no Deus que nos deu seu Filho para nos salvar e nos deu aliança eterna. Vou confiar. Quero começar fazendo a oração que está na página 52 do livro Conquistando a Liberdade Interior, que é o livro que vai nos conduzir nessa semana de reflexão. Eu confesso que eu faço a opção de usar esse livro porque eu o escrevi, é um assunto que está fresco na minha memória, né, que eu domino, que eu estudei por muitos anos. Então nós vamos começar. Eu não vou pedir para você repetir depois de mim, porque a oração é um pouco grande, mas o Padre vai fazer por você, por cada um de nós. Página 52 do capítulo 3 do livro Conquistando a Liberdade Interior, curar as raízes da própria história. Senhor, com confiança e coragem, entrego-te agora todas as más tendências e raízes negativas que trago em mim. Liberta-me, Senhor, de todo o mal e arranca de mim todas as predisposições que querem me arrastar aos vícios. Liberta-me das pressões das heranças espirituais e comportamentais negativas que recebi dos meus antepassados. E livra-me das tendências de autodestruição que querem roubar a minha liberdade e me aprisionar ao mal. Não quero repetir os mesmos erros e desequilíbrios cometidos pelos meus antepassados. Quero ser livre de dentro para fora e quero construir minhas escolhas com maturidade e reta consciência. Em nome de Jesus Cristo, eu me posiciono agora contra toda herança e julgo negativo que pesam sobre mim. E eu não aceito todo vício que roube a minha liberdade. Em nome de Jesus. Eu invoco nesse momento a ação e a presença do Espírito Santo de Deus sobre mim e sobre os meus familiares. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Como eu disse, filho, filha, eu vou usar como base para a nossa reflexão dessa semana o livro Conquistando a Liberdade Interior, que é esse livro, Curar as Raízes da Própria História, que eu tive a alegria de escrever em 2016, 2015, mas que continua muito atual, que vai nos ajudar a refletir nessa semana. Veja bem, a palavra de hoje é do livro dos Provérbios, capítulo 25, versículo 28. Provérbios 25, 28. Eu vou ler, depois eu vou explicar qual é o tema, qual é a primeira reflexão desta semana, na qual nós vamos refletir sobre os passos para adquirir imunidade emocional.
dizia semana passada, na Semana da Proteção Espiritual, você pode ouvir, depois você que não ouviu, não viu os vídeos da semana passada, pode ver lá no YouTube. Eu criei uma playlist no meu canal no YouTube também, com todas as pregações da semana passada, chamado Proteção Espiritual. Mas você pode ver se você quiser. E essa semana nós vamos lutar para melhorar a nossa imunidade emocional. O que isso quer dizer? Sobretudo nesse tempo de pandemia, a gente fala tanto sobre imunidade, eu dizia semana passada, né? É a gente tomando vitamina D para melhorar a imunidade, comendo determinado alimento, e o que é muito válido, mas às vezes a gente esquece que a imunidade não pode ser só fisiológica. A gente precisa também de imunidade nas nossas emoções, ou seja, elevar a força, a proteção nas nossas emoções. A gente precisa de imunidade na alma também, a imunidade espiritual. Então, Provérbios 25, 28. Cidade destruída e sem muralha, tal é aquele que não controla a si mesmo. Uma vez mais, cidade destruída e sem muralha, sem muros, tal é aquele que não controla a si mesmo. O que a palavra de Deus está nos falando nessa manhã? Está nos falando da importância, filho, filha, do autodomínio. Aquilo que os gregos antigos chamavam, Aristóteles chamava de enkrateia ou enkratós, que é a capacidade de você se dominar, se controlar de dentro para fora, conquistando aquilo que é chamado de liberdade interior. Isso é muito importante. A Bíblia diz, olha, que quem não tem autodomínio é como uma cidade que não tem muro. Naquela época, sobretudo da Bíblia, né, é bom a gente entrar no contexto, as cidades tinham grandes muralhas, porque era a proteção da cidade, senão os inimigos muito facilmente chegariam, saqueariam a cidade, matariam os homens, levariam as mulheres como escravas sexuais. Então, a muralha era muito importante. Se você tem algo que você quer proteger, você naturalmente vai construir um muro para criar ali um sistema de proteção. Mas a Bíblia está dizendo que quem não tem autodomínio, autocontrole, é como uma cidade sem muro. Ou seja, todo mundo que chega, entra, bagunça, pisa, chuta, estraga, qualquer coisa que vem de fora atinge. E é ou não é verdade que existem muitíssimas pessoas com esse desequilíbrio emocional? Que tudo afeta essa pessoa. É um excesso de fragilidade, de sensibilidade. O que vem de fora aflige, o que alguém fala destrói, uma foto que ela vê na internet que faz ela se sentir inferior, joga a pessoa para baixo, a inveja que sentem dela ou que ela sente de alguém a jogam para baixo, a pessoa que fica sendo arrastada, jogada pelo vento, dependendo sempre dos estímulos externos. Se o marido elogia, o dia está bem, se o marido não presta atenção no penteado novo, o dia está mal. Por quê? Porque o muro, a proteção emocional está muito baixa. Então, cidade sem muros, diz aqui a palavra, é destruída. Por quê? Porque não tem autocontrole. Olha que exemplo que a Sagrada Escritura está dizendo. Sem autodomínio, você se torna sensível demais. Um pouco de sensibilidade é bom, mas quando você se torna sensível demais, você perde muito tempo, você fica muito preso à picuinha, você entra naquela ruminação negativa, né? Ai, a pessoa disse aquilo, o que será que ela quis dizer? Passa o dia inteiro perdendo, ruminando aquilo, presa naquilo, né? Ai, meu Deus, por que aconteceu isso comigo? Por quê? Porque a muralha está muito baixa, a pessoa é muito desestabilizada. E a pessoa que tem muralha emocional baixa, ela é afetada por tudo e ela se torna muito instável. É uma instabilidade emocional. Uma hora ela está lá em cima, outra hora ela está lá embaixo. Pessoas assim raramente conseguem ser felizes. Pessoas assim acabam tornando a própria vida, me perdoe o peso da palavra, um inferno, e a vida dos outros, de quem está do lado também. Porque a pessoa é muito instável, ela não tem muralha. Tudo que chega de fora entra e bagunça. Então, filho, filha, nós precisamos levantar os muros para ficar menos vulneráveis ao ambiente, ao que acontece, e para sermos menos desestabilizados. E como a gente levanta, aumenta os muros da nossa vida emocional? Como? Através do autodomínio. Quem não se domina, quem não controla a si mesmo, é uma cidade destruída sem muralha. E o que é o autodomínio, filho, filha? É você, à luz da palavra de Deus, à luz da revelação, da oração, você, e pouco a pouco, se libertando dos condicionamentos, dos vícios,
das coisas que roubam a sua liberdade interior, isso que eu disse no livro, que eu levantei, no livro Conquistando a Liberdade Interior, sabe? É você se libertar dos condicionamentos. Muitas vezes, gente, a gente é preso por coisas que a gente nem sabe. Tem uma do século 17, 18, uma mulher nos Estados Unidos, é Harriet, que ela era uma grande libertadora de escravos, né? Tem um primeiro nome que eu não me recordo, Harriet é o sobrenome, né? E ela dizia assim, olha, eu libertei 1000 escravos, eu só não libertei mais 1000 porque eles não sabiam que eram escravos. Né? Libertei 1000 escravos, só não libertei mais 1000 porque eles não sabiam que eram escravos. E às vezes a gente é escravo de tanta coisa que a gente nem percebe. E a gente vai perdendo o autodomínio. A gente muitas vezes é escravizado pela instabilidade emocional, é escravizado por essa baixa imunidade espiritual, esse muro, essa guarda baixa, todo mundo que chega entra bagunça. A gente é muito influenciável pelo mundo, pelas pessoas, pela opinião dos outros. A gente é dependente dos afetos, sabe? E a gente está escravizado por dependência tecnológica, de droga, de impureza, e a gente nem percebe, sabe? Então, o primeiro passo para você aumentar a imunidade espiritual é conquistar essa liberdade interior, esse autodomínio, sem ficar tão dependente dos outros. E olha, não adianta você querer encontrar essa segurança nos outros. Você tem que desenvolver isso dentro de você. Você tem que aumentar as muralhas emocionais dentro de você, através da comunhão com Deus, através de atitudes inteligentes. Eu, particularmente, eu tenho muita dificuldade quando alguém fala, padre, eu quero encontrar alguém que seja metade da minha laranja. Eu falo assim, filho, não quero encontrar ninguém para ser a metade da sua laranja. Seja você uma laranja inteira primeiro, para depois você dividir o que você é com o outro, né? Porque esse pensamento, eu quero encontrar alguém que seja a metade da minha laranja, né? Pressupõe que você precisa de alguém para te completar. E você não precisa de alguém para te completar. Quem te completa é só Deus. Você precisa de alguém para dividir a vida com essa pessoa. Mas você só divide se você for uma laranja inteira. Porque senão, se você fica nessa mentalidade, eu quero alguém que seja metade da minha laranja, quero ser a metade da laranja, alguém ser a outra metade para completar, é como se você sempre estivesse esperando algo de alguém. Esperando que chegue o príncipe ou a princesa encantado para ser tudo que você sempre esperou, sempre quis. E aí você é um grande candidato à frustração. Grande. Porque ninguém vai ser tudo que a gente espera. E a gente tem que aprender a ser laranja inteira em Deus. A ser livre, a aumentar, a elevar os muros. Porque ninguém vai realmente somar na sua vida se você não for inteiramente você. Se você não for uma laranja inteira, né? Então é preciso conquistar esse autodomínio para se tornar uma laranja inteira. Até porque você que é casado, seu marido não está aí para completar você. Ele é único e você é única. Ele está para dividir a vida com você. Sabe? Então, prosseguindo sobre essa questão do autodomínio. Como conquistar o autodomínio? Como? Em primeiro lugar, percebendo onde a muralha está baixa, se conhecendo. As muralhas estão baixas, né? Se conhecendo. Essa semana eu vou falar sobre os temperamentos também, os 4 temperamentos basilares. Até partilhava com a Paula sobre isso, né? A Paula falou, Fábio, vejo que é por aí. Porque nós somos uma equipe aqui, né? Eu até mandei uma mensagem, Paula, tive essa inspiração, o que você acha? Né? Bonito que a gente trabalha junto. Só não quis incomodar a Val, que ela estava em tantos casamentos, com um look tão bonito nos casamentos. Eu falei, não, essa semana eu vou poupá-la. Semana que vem, estava na organização, né, dos casamentos. Mas, enfim, é preciso se conhecer e perceber como as coisas estão dentro de você. E falando do autoconhecimento, eu escrevi aqui na página 35 do Conquistando a Liberdade Interior uma seguinte coisa. Santo Agostinho disse o seguinte, que para você conquistar o autodomínio, você tem que reconhecer a tua imperfeição. Reconhecer a tua imperfeição é o primeiro passo para você alcançar a perfeição. Reconhecer o que está aí, onde as guardas estão baixas, onde as muralhas estão destruídas. Porque, olha, vou ler do literal aqui. Trazemos inúmeras inconsistências e fraquezas em nós. Isso é humano, é natural. Contudo, existem desequilíbrios e fraquezas, que a gente vai chamar aqui de má tendência, que agem em nós como fruto de feridas, de heranças negativas que recebemos, mas que não fazem parte da nossa natureza. Olhando hoje para a sua história, te pergunto, você consegue perceber onde estão as suas maiores fraquezas, vícios e más tendências? Quais são, de onde brotam? São alguma herança familiar? Achamos normal agir assim e cometer repetidamente os erros do passado? É mesmo normal não conseguir se equilibrar, nem ter autodomínio em algumas áreas dentro de nós? Olha os questionamentos. Esse capítulo eu falo sobre as raízes das más tendências, o capítulo 3. É preciso olhar para dentro de si, perceber onde estão os vícios, as más tendências. Hoje, eu vou falar sobre um vício
eu estava rezando, me preparando, e tive a seguinte inspiração: nossa, é claro que existem vícios que são muito conhecidos, más tendências, dependências, tais como os vícios que os santos refletiram ao longo dos séculos, né? Mas existem formas de vícios nesse tempo, más tendências, que não existiam na época de Santo Tomás de Aquino, de São Francisco, nem de São João Paulo II. E eu fui movido a estudar, entender um pouco mais quais são os principais vícios do nosso tempo. E eu cheguei à conclusão que uma das coisas diante das quais a gente precisa começar a levantar as guardas e a prestar atenção são os vícios ligados à tecnologia. E o padre vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Falando dessas más tendências, é preciso olhar para dentro de si, como eu disse, perceber onde estão as raízes. Mas eu quero te iluminar aqui com esse conhecimento. E olha, talvez você use bem o celular, você use bem a tecnologia. Se você usa bem, glória a Deus. Mas talvez você conheça alguém que tenha problema com isso, um filho, um neto, né? Ou lá na frente você vai conhecer alguém que tenha problema com isso. Ninguém está fora. Hoje em dia, esta é uma realidade com a qual a gente precisa saber bem lidar, aprender a bem lidar. E a Bíblia nos ensina também como lidar bem com isso, como não se tornar refém desse estímulo excessivo da tecnologia. O padre vai falar um pouquinho sobre isso hoje, então preste bem atenção. E eu digo, o celular, a tecnologia não é má em si. Mal, às vezes, é o uso que a gente faz, quando a gente deixa isso nos dominar, né? Como uma faca é boa ou é ruim? Depende. Se for usada para cortar uma carne, para fazer comida para os seus filhos, é ótimo. Se for usado para ferir alguém, é péssimo, né? Então, o celular, a tecnologia, eles são muito bons. E para falar disso, antes de entrar disso, eu quero falar que, comecei a falar isso na homilia do sábado, no Congresso Revolução Jesus, e disse que eu ia desenvolver, prometi que eu ia desenvolver ao longo da semana, né? Então, estou cumprindo a promessa aqui. Lá eu disse que para a gente conquistar, na homilia de sábado, a liberdade interior, o autodomínio, a gente precisa de 3 coisas: oração, mortificação e prática da virtude. Eu vou falar sobre essas 3 coisas ao longo da semana, mas hoje eu quero falar sobre a mortificação e falar sobre aquilo que Santo Tomás de Aquino chamava de mortificação dos sentidos, das sensações, né? O que é mortificação? Olha, um grande escritor cristão atual, né, o Adolphe Tanqueray, dizia o seguinte, que a mortificação é a luta contra as más inclinações que a gente tem, os vícios, para submeter isso à vontade de Deus. Sabe, o Tanqueray nos ensina isso. E Santo Tomás fala da mortificação dos sentidos, dos desejos, para a gente conquistar esse autodomínio, para a gente fortalecer a imunidade emocional. O que é mortificar os desejos? É não deixar os nossos desejos, as sensações mandarem em nós. O escritor, o filósofo Sêneca dizia que quem não domina a si mesmo tem muitíssimos senhores, né? Muitíssimos senhores. Quando você não domina o seu corpo, você tem muitíssimos senhores. É o dinheiro, é a gula, é o estímulo da internet, talvez a pornografia e tantas outras coisas, né? Então, falando sobre isso, sobre essa mortificação dos sentidos, eu quero apresentar hoje aquilo que é chamado de jejum de dopamina. Você já ouviu falar do jejum de dopamina? Gente, isso é muito interessante. Preste atenção. É bem complexo, mas o padre vai falar de maneira bem simples. E como eu costumo dizer, eu não subestimo a sua capacidade de entender. Eu sei que você é inteligente. E que, gente, nesse mundo, com tanta informação, nós cristãos também precisamos de informação e formação consistente, para a gente não ser arrastado pelas ideologias de hoje, né? Então, mais uma vez eu digo, se você lida bem com a internet, ótimo, mas você e eu precisamos saber disso, para ajudar as pessoas e para nos precaver. E esse problema de dependência tecnológica não é um problema somente de jovem e adolescente, não, tá? Sobretudo nessa pandemia que muita gente se apegou aos celulares, às redes. Eu vejo meu pai que não sabia mexer com o celular, hoje ele fica o dia inteiro com o celular na mão. Claro, ele trabalha, mas às vezes eu falo, pai, menos. E acabou a homilia do Revolução Jesus no sábado, uma senhora de 70 anos me mandou uma mensagem falando assim, padre, eu sei que o senhor falou muito para os jovens, porque o acampamento era para os jovens, né? Eu entendo o senhor, mas padre, isso não acontece só com os jovens, não. O senhor, meu esposo, de 79 para 80, padre, não larga o celular 1 minuto, padre. 1 minuto, eu ri, né? Eu falei, olha só. Por quê? Nessa pandemia, sobretudo, muitos têm se refugiado no celular, nas redes. Então, veja só, o que é o jejum de dopamina? Gente, existiu no ano de 2019, nos Estados Unidos, um psiquiatra
californiano chamado Cameron Separ. Em 2019, ele desenvolveu uma teoria chamada jejum de dopamina, que depois ele corrigiu, porque a dopamina em si, eu vou explicar o que é a dopamina, que é um neurotransmissor do nosso cérebro, ela não é ruim. O ruim é o excesso, né, dessa dopamina. Então, qual foi a teoria que ele desenvolveu? Ele falou o seguinte, que hoje em dia nós temos muitos estímulos que despertam a dopamina, que é o neurotransmissor ligado ao bem-estar, ao prazer dentro da gente, né? Muito estímulo. Então, por exemplo, quem não exagerou nas redes sociais, em horas assistindo filmes lá no Netflix, no serviço de streaming, quem não exagerou horas na barra de rolagem do celular, sempre atualizando notícias, cliques, tanta coisa. E sempre quando a gente está lá, a gente sempre, muitas vezes, deixa de fazer coisas importantes, né? Porque, só mais um pouquinho. É tão gostoso ficar aqui, porque isso gera justamente no sistema de recompensa da gente uma descarga de dopamina, que é o estímulo do bem-estar. Então a gente se vicia nesse nível alto de estimulação prazerosa, né? A descarga dopaminérgica que a gente chama, né? A gente se vicia nessa estimulação prazerosa. Aí depois, quando a gente tem que fazer alguma coisa que dá menos prazer, como ler um livro, rezar, pegar um texto, quantos jovens falam, eu não aguento ficar com o texto na mão, ficar repetindo aquelas bolinhas. Por quê? Porque o cérebro dele está estimulado, viciado em níveis altos dessa descarga de prazer, né, de dopamina. Então ele não consegue conversar com o marido, com a esposa, não consegue ouvir outra pessoa, não consegue silenciar dentro de si mesmo, não consegue ouvir Deus. A ansiedade vai tomando conta, a pessoa vai procrastinando, ou seja, enrolando aquilo que tem que fazer, porque as atividades que não geram prazer momentâneo ali, como aquela descarga que vem pelos jogos, pelas redes sociais, pelo Netflix, se torna um tédio. A pessoa não consegue mais parar. A criança não consegue mais ficar meia hora sozinha, tem que dar o celular, porque ela não consegue mais lidar com o tédio. Mas o tédio é essencial para a formação de uma personalidade madura, sabe? Você tem que lidar com o tédio, tem que lidar com a própria ansiedade. E essa nossa mania de querer fugir da ansiedade está nos lançando num abismo maior de ansiedade. Porque eu não fico minutos sem estar ali no Netflix ou na rede social porque me dá ansiedade. Mas só que daí, nessa busca de evitar a ansiedade, você vicia o teu cérebro numa novidade constante, numa busca incessante de ansiedade. E isso se tornou para nós um padrão aceitável, né? É assim mesmo, padre. Né? Uma experiência aceitável, a gente tem que ter motivos para fugir do tédio. Mas olha, esse psiquiatra explicou sobre um experimento que 2 cientistas fizeram, o James Olds e o Peter Milner, no qual, presta atenção, eles colocaram eletrodos nos cérebros de ratos, geralmente os neurocientistas pesquisam com ratos primeiro, né? Que esses eletrodos simulavam o prazer da comida e do sexo, do acasalamento. E eles treinaram esses ratos tinha um lugar que os ratos estavam e uma alavanquinha. Todas as vezes que os ratos tocavam essa alavanca, essa descarga de prazer era derramada, ali, estimulada no cérebro deles através desses eletrodos, né? E eles sentiam aquele prazer. E eles ficaram observando os ratos. Você acredita que um dos ratos, apertou essa alavanca 2.000 vezes em 1 hora. E ele só parou a hora que ele estava exausto e caiu. Tanto que ele se viciou ali naquele prazer. E os ratos deixaram de comer, de ir no banheiro, até de se acasalar. A única coisa que importava para eles era aquela alavanca. Então, disso, esse psiquiatra concluiu a seguinte coisa, que quando a gente se vicia demais no prazer, a gente fica bestializado, a gente não vê outras coisas. Sabe? A gente não vê outras coisas. 2.000 vezes, o rato só parou a hora que ele caiu, exausto. E é o mesmo mecanismo que o excesso de dopamina gera no cérebro da gente. É o mesmo mecanismo. Sabe? Agora substitua a alavanca desses ratos pelo like no Instagram, no Facebook, pelo botão do play do Netflix, pelo clique notícias, atualização da barra de rolagem do celular, a sensação de vitória dos games, o prazer da pornografia, por exemplo, né, que vicia também, esse médico disse. E esse médico não é uma teoria cristã, é uma teoria científica. Até bom para a gente ver que não é só a Bíblia cristão preconceituoso falando, né, como muita gente diz por aí, né? Então veja só, olha, esses comportamentos naturais, esse doutor diz que a dopamina em si não é ruim, mas esse exagero estimulado pelo fast food, que também desenvolve essa dopamina ali, né? As redes sociais geram uma descarga astronômica de dopamina no sistema de recompensa da gente. Aí o que acontece? O cérebro fica sobrecarregado e não sabe lidar com isso. E ele, para se defender, ele gera um estímulo ali, um sistema chamado de tolerância biológica. Ele diminui os receptores de dopamina.
Então você precisa de cada vez mais para sentir cada vez menos prazer. É o mesmo mecanismo do vício, igualzinho. Antigamente a pessoa ficava embriagada com 3 cervejas, hoje ela tem que tomar 12. Semana que vem ela tem que tomar 15. Por quê? Porque o cérebro diminui o receptor desse hormônio, né? Então a pessoa vai se tornando viciada. É o mecanismo de qualquer vício. Da droga, da maconha, né? Tem gente que fala, ai, padre, maconha recreativa não faz mal. Olha, eu respeito você, mas não vem com historinha não, porque eu conheço, quem não conhece meu testemunho, veja depois na internet, eu fumei maconha minha adolescência inteira, usei cocaína, usei um monte de coisa. Não vai falar para quem não usou, tá? Não vem com essa historinha não. Se você se decidiu e se viciou na maconha, tudo bem, é uma escolha sua. Mas não vem falar que não faz mal e que é maravilhoso, que não é, não. Eu usei e eu só entrei na cocaína, na pasta base de crack, em outras coisas, por causa da bendita da maconha. Porque é o mesmo estímulo. Chega uma hora que a maconha não dá mais o barato na sua mente, entendeu? Infelizmente, desculpa falar com o termo próprio, né? De quem vive essa realidade, não dá mais barato. Você fica lá, você vai querer outra coisa. Não adianta, é o caminho fisiológico. Não vem com essa historinha, não. Vai falar para outro que nunca usou, tá? Para cima de mim, não. Porque eu sei o que eu estou falando. Eu sei, eu perdi amigos que começaram na maconha, foram para a cocaína e hoje estão debaixo da terra por causa de overdose. Muitos que cresceram comigo. Então não vem com essa história, com todo respeito, para cima de mim, não. Porque eu sei o que eu estou falando, eu estive lá, sabe? Então, esse médico dizia que quanto menor a nossa sensibilidade para a recepção de dopamina, mais a gente quer. E a gente não consegue fazer outras atividades, não consegue rezar, não consegue escutar o pai e a mãe, não consegue escutar o esposo. Quantos casamentos acabando porque a pessoa não tem... Às vezes ela não está nem com o celular na mão, mas ela está tão acelerada que ela não escuta o que o esposo está falando. Não consegue escutar o filho, não consegue perceber, sabe? E gente, me perdoe, já madura de idade, mas dominada por esses estímulos. E olha só, é por isso que cada vez está mais difícil as pessoas estudarem, lerem um livro, ouvir de verdade as outras pessoas. Sobretudo ouvir os idosos, os mais lentos, as pessoas não têm mais paciência. Por quê? Porque está viciado nessa novidade, sabe? Só que eu vou dizer para você, santidade, crescer na virtude, enraizar-se espiritualmente, o elevar a imunidade emocional, exige silêncio, exige convivência consigo mesmo, exige oração. Não dá para ficar viciado em dopamina nesse espiral infinito de entretenimento, de distração. Por isso, gente, que as nossas relações estão cada vez mais superficiais, a ansiedade está saindo de controle, porque a gente não para mais, a gente não escuta mais a Deus, e isso vicia. Isso aqui é científico. Por isso que a Bíblia é tão sábia, está dizendo, olha, se você não se autocontrola, você fica como uma cidade destruída e sem muros, sabe? E qual é a solução para isso, segundo esse médico que o padre citou aqui? É uma abstinência programada de atividades ultraestimulantes, o chamado jejum de dopamina. Assim você aumenta o seu autocontrole, diz o médico, né? E as atividades necessárias e boas, que produzem pouca dopamina, como ficar jantando sem celular, como sem ficar recebendo, tem gente que se vicia no trabalho. Aí a hora que chega uma coisa para ele resolver na hora da janta, ele ama. Desliga o celular na hora do jantar, né? Convive com seus filhos. Mesa não é lugar de resolver problema de celular, salvo raríssimas exceções, claro. Mesa é lugar de família, de conversa, de tédio, seja, mas de estar junto, sabe? Então ele fala, esse psiquiatra fala da importância dos momentos programados de abstinência de celular. Ele diz o seguinte: primeiro, antes de você programar o jejum de dopamina, você tem que identificar os hábitos prejudiciais. E existem alguns passos para você identificar. Primeiro, reconheça e aceite a presença de um comportamento vicioso, se você tem. Se você não reconhece, fica dando desculpinha, inventando historinha, você nunca vai vencer, né? Então, como você faz para descobrir se você já tem um comportamento vicioso no seu cérebro? Primeiro sinal, angústia. Você se incomoda com o quanto você está ficando no celular? Segundo sinal, perda da cognição, do equilíbrio emocional. Quanto isso prejudica o seu desempenho escolar, profissional, a harmonia dos seus relacionamentos? Terceiro, compulsão. Quanto mais você tenta reduzir, você vê que você não tem muito controle. Esses são os sinais para você ver se tem um desequilíbrio aí nessa área. Segundo passo, e o médico diz que os vícios estão sempre em 5 grandes áreas: comida, internet, games, jogos de azar, compra, pornografia e drogas recreativas. Então, o primeiro passo é você identificar, reconhecer e aceitar a presença dos vícios, olhando esses 3 critérios que eu falei aqui. E o segundo passo, foque em reduzir os hábitos que te prejudicam. Não vai reduzir as coisas boas. Se você tem controle no celular, mas não tem na TV, reduza a TV.
Se você tem controle na TV e não tem no celular, reduza o celular, para você aumentar o tempo de qualidade com seus filhos, com seu marido, seu tempo de oração diante de Deus, né? Tempo de leitura da Bíblia, de um bom livro. Então, depois de focar nos comportamentos negativos, terceiro passo, determine um calendário de jejum. É preciso ter um calendário de agendamento estratégico do celular, do serviço de streaming, dos games. E ele recomenda o seguinte, que o ideal era a gente ter o jejum de dopamina de 1 a 4 horas todo dia. Por exemplo, chegou do trabalho, 1 a 4 horas sem celular, sabe? Porque talvez durante o dia no trabalho você precisa usar, eu entendo, mas 1 a 4 horas todo dia, um dia por final de semana, um dia inteiro, no qual você pode fazer um passeio ao ar livre ou ler, né? Fazer uma outra coisa. Depois ele recomenda um final de semana inteiro por trimestre, sem nada, sem celular, sem games, talvez no meio do mato, algum lugar que não pega a internet, né? E ele recomenda uma semana inteira por ano, sem. Para você quebrar esse ciclo, porque como eu disse, às vezes você nem percebeu, mas seu cérebro está correndo, porque é sempre estímulo, é sempre novidade, é sempre coisa nova. Aí chega a noite, você dorme, mas não descansa. No outro dia a cabeça está uma pilha, porque você se viciou nesse ritmo, o teu cérebro entrou nessa corrida, sabe? Você nem percebe. Você já percebeu que quando você liga o carro, você está a 10 por hora, 20 por hora, 30 por hora, mas quando você está numa rodovia estável como a Via Dutra, quando você chega a 110 por hora e não tem tanta curva, você até esquece que você está a 110 por hora. Fica normal para você. Às vezes vem um acidente e você fala, nossa, o acidente foi tão letal, a pessoa estava tão tranquila. É tranquila, é a 110, né? Então, às vezes, a tua mente estava a 110 por hora e você nem percebeu. Está na hora de fazer o jejum programado de dopamina. Isso tem a ver com aquilo que Santo Tomás de Aquino dizia, a mortificação dos sentidos. Santo Tomás falou disso? Não, porque na época não tinha internet, né? Então, o padre está entendendo a união que eu estou fazendo da fé e da razão aqui? Eu estou trazendo a doutrina da igreja e a Bíblia para se encarnar nesses vícios modernos, gente. Porque não adianta a gente ficar só refletindo sobre coisas que não são tão relevantes para nós hoje, né? Claro que a doutrina é maravilhosa e sempre vai ser relevante, só que a gente tem que adaptar. Então, outra coisa, o quarto passo que o Dr. Cameron fala, que é importante você definir limites para o uso. Por exemplo, eu vou usar 30 minutos após o jantar, 20 minutos após o almoço, e depois vou entrar no jejum, na abstinência de dopamina, programada. E o quinto e último passo que o Dr. Cameron fala, que é importantíssimo, que é você aprender com seus impulsos durante o jejum. Ou seja, mais vital do que só controlar o vício externo, é você saber identificar a causa raiz do vício. Ou seja, entender a origem dos gatilhos que estão disparando a compulsão ali em você. Porque ele diz, se você só faz o jejum de dopamina, você está apagando o incêndio a curto prazo. Mas se você faz o jejum de dopamina percebendo a ansiedade, o que está em desordem dentro de você, talvez uma frustração que você não superou, uma carência, um medo de não ser aceito, um medo de não ser importante porque você não está fazendo nada, ou não se dá permissão para descansar. Tem pessoas que não se dão permissão para descansar e para serem improdutivas em algum momento do dia, né? Então ele falou que é preciso surfar nesse impulso do vício. Vai ser difícil? Vai ser entediante? Vai. Mas você precisa aprender. Quando você está na abstinência da dopamina, você precisa olhar para você, entender o que está te levando àquilo. Não ter medo de lidar com a sua ansiedade. Entenda bem, quem nunca, mais uma vez eu digo, quem nunca quer sentir ansiedade acaba entrando num abismo de ansiedade. Sentir ansiedade e tédio programadamente, de maneira normal, humana, é bom. Fere para fazer você crescer, aumenta o seu autodomínio, o seu autocontrole, sabe? Sem autodomínio ninguém fortalece a imunidade emocional. Quanta gente destruída, quanta gente no chão, com dependência afetiva, sem se respeitar. Por quê? Porque não desenvolveu a imunidade emocional. Não espere que teu marido te dê imunidade emocional se você não aprendeu a se respeitar. Não espere que o teu filho te respeite, te entenda, se você não se entende e não conquistou autodomínio dentro de você, sabe? Então, outro ponto, através dessa prática, gente, é preciso entender que a gente vai significativamente diminuir a ansiedade, os desequilíbrios emocionais, porque esses vícios, esses desequilíbrios fazem a gente baixar demais as guardas. E olha, eu vou dizer para você, repito essa frase que eu disse aqui há um tempo atrás, que ninguém tropeça numa montanha, a gente tropeça em pequenas pedras. Padre, não tem nada a ver com o que o senhor está falando. Será que não tem mesmo? Baixe as guardas, filho, filha, baixe as resistências, a teimosia,
E o princípio da sabedoria é a capacidade da escuta, do diálogo. Escuta o que o padre está falando, reflete, sabe? Você pode dizer, não é esse o problema, não é esse, mas isso está também junto do problema. Então você tem que mudar alguns comportamentos. É o excesso de café, tanta gente ansiosa. Eu estou tocando nesse assunto de novo, gente, porque eu sou padre e eu tenho que ter uma sensibilidade ao que as pessoas me entregam. E o que eu tenho recebido de mensagem no Instagram, no Facebook, no Twitter, de pessoas com transtornos ansiosos pedindo socorro. Transtornos ansiosos que geram depressão, que levam a pessoa ao desânimo da vida, que levam a pessoa, às vezes, ao sentimento de suicídio. Mas é uma cadeia, sabe? Você, como mais uma vez eu uso essa imagem, fique com essa imagem. Você liga o seu carro, a maioria hoje dos carros, muitos carros são automáticos, mas quem tem um câmbio manual, você engata a primeira, você está sentindo o motor evoluindo. Você engata a segunda, você está sentindo a evolução. Você engata a terceira, mas quando o motor chega na quinta marcha, ou carros que têm sexta marcha, você não percebe, estabiliza. Se a rodovia não tem curvas, tudo bem, mas só que isso te engana. Estabiliza, mas você está a 110 por hora. Estabiliza, mas você está a 120, se for na Cavalho Pinto, por exemplo, rodovias aqui do estado de São Paulo. Estabiliza, mas você está correndo, o teu cérebro não parou. Você precisa conquistar autodomínio, mas para isso é preciso tocar na raiz do estímulo. Esse vício que eu estou falando é muito presente na nossa sociedade, sobretudo em jovens e adolescentes, mas também em pessoas da melhor idade, que são idosos, idosas, adultos, adultas. Pessoas que estão abrindo brechas para outros vícios, como adultério através da internet, flertando na internet. O cara é casado com 3 filhos, vive flertando na internet. A gente precisa fechar as pequenas portas, gente, para que o mal não entre e não nos destrua. A gente precisa conquistar o autodomínio. Claro que o autodomínio pode se estender para o comer, né, evitando o vício capital da gula, pode se estender para a sexualidade, praticando a temperança. O médico, esse Dr. Cameron, falava do poder viciante da pornografia, que é muito destrutivo, sabe? Degrada a dignidade da pessoa, degrada os matrimônios também por consequência, né? E não é algo inofensivo. Citei esses dias numa homilia uma estatística do FBI, a Polícia Federal Americana, que dizia que de 8 em cada 10 estupradores de crianças, assassinos convictos, têm contato direto e intenso com a pornografia antes de matar e realizar aqueles atos. 8 em cada 10. Você está entendendo que não é tão inocente assim, né? É uma indústria que coisifica, torna a pessoa um objeto, né? Isso gera um domínio sobre a gente, faz com que a gente vá perdendo a liberdade interior. Então, eu escrevi nesse livro essa teoria, que para a gente ser feliz, a gente precisa de liberdade interior, a gente precisa se libertar desses vícios, do excesso desse estímulo de dopamina. Talvez sua cabeça, filho, filha, esteja como esse carro a 120 por hora, mas Deus hoje quer desacelerar você. Deus hoje quer desacelerar você. Desacelerar para que você seja senhor de si mesmo. E sendo senhor de si mesmo, com S minúsculo, você se submeta ao Senhor de todas as coisas com S maiúsculo, que é Jesus. Mas Santo Tomás dizia dessa modificação dos sentidos. E quando Santo Tomás de Aquino falava disso, ele estava falando do sentido da visão, do tato. E às vezes a gente precisa dizer não para nós mesmos em algumas áreas da nossa vida, para podermos ser livres de verdade. Não é uma privação. O prazer, ele é muito bom. Mas se ele é um instrumento para a felicidade, se ele se torna a única meta da vida, ele começa a aprisionar. Paul Claudel dizia que os jovens, por exemplo, não foram feitos para o prazer excessivo, mas foram feitos para o desafio, né? A gente precisa de desafio, não só de prazer que escraviza. Desafio você a ficar hoje 1 hora, 2, programadamente sem o celular. Mas não é só ficar para ficar também olhando para o teto. Nessa 1, 2 horas, pega um texto, vai rezar. No início vai ser entediante, vai. Mas muita gente não incorpora a rotina de oração. Por quê? Porque está com a cabeça sempre viciada nesse excesso de dopamina, nesse estímulo. E uma coisa sempre precisa mais, porque como eu falei do mecanismo aqui da cabeça da gente, né? Então a gente precisa aplicar essa modificação dos sentidos e dos desejos, como nos ensina Santo Tomás, para a gente ser livre de verdade, para a gente aumentar a imunidade emocional e para a gente ser capaz de se submeter a Deus. Senhor, eu te peço, derrama o Teu Espírito Santo agora sobre nós, Senhor. Nessa semana que nós refletimos sobre os passos necessários para fortalecer a nossa imunidade emocional. Semana passada, Senhor, foi tão bom refletir sobre as coisas sobrenaturais, também sobre comportamentos que abrem as brechas da nossa alma para o mal.
Mas nessa semana nós queremos, iluminados pelo Teu Espírito, pela Bíblia, pela doutrina da igreja, refletir sobre a nossa humanidade, sobre as realidades, Senhor, que abrem as brechas de nós mesmos para o mal, para o domínio dos vícios, das dependências. Vem, Espírito Santo, nos batiza e nos enche agora. Pai, em nome de Jesus, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo agora, iluminando as nossas consciências. Nos faz enxergar, Espírito Santo, a verdade sobre nós mesmos. Ilumina-nos, Espírito Santo, e nos faz entender como as coisas estão acontecendo dentro de nós. Ilumina-nos, Espírito Santo. Nos liberta dos vícios, das dependências, daquilo que rouba o nosso autodomínio, a nossa liberdade interior. Vem, Espírito Santo, às vezes tem tantos vícios e dependências que a gente nem percebe. Somos escravos sem saber. Quantas pessoas com o cérebro correndo, Espírito Santo, a 110, 120, a 300 por hora e nem percebem. Quantas pessoas viciadas na ansiedade, no estímulo excessivo. Vem, Espírito Santo, dá-nos a graça de viver a mortificação dos sentidos, dos desejos, como ensina Santo Tomás de Aquino. Vem, Espírito Santo, nos liberta do vício excessivo no prazer, na descarga de dopamina, que não é algo ruim em si mesmo, mas quando se torna excessiva, nós nos tornamos escravos e tudo o restante que não gera esse estímulo de prazer excessivo se torna um tédio, se torna chato, nós não conseguimos rezar, ler, ouvir as pessoas, ficar à mesa conversando com os nossos familiares, não conseguimos ouvir Deus e procrastinamos os nossos projetos, nossos relacionamentos tão superficiais porque a gente não percebe mais os outros. Quantos casamentos acabando, quantos pais deixando de educar bem os filhos porque o relacionamento está cada vez mais superficial, não há atenção, não há esforço. Vem, Espírito Santo, nos ilumina agora, nos dá a compreensão profunda do que ouvimos aqui, nos faz entender onde em nós os vícios estão nos prendendo, nos ensina a mortificar os nossos sentidos, Espírito Santo, nos batiza, nos encha, nos liberta dos vícios, das compulsões. Sim, Espírito Santo, poderíamos ter abordado tantas outras coisas, mas nesse tempo, no qual muitos têm se tornado escravos das tecnologias, nós precisávamos refletir sobre isso e entender o que precisamos fazer para que Jesus seja o único Senhor e não as outras realidades que escravizam, que roubam a liberdade. Toca aqueles que têm ansiedade, Espírito Santo, agora. Acalma essa mente, essas emoções, liberta essa pessoa angustiada com esse medo da morte, com esse pavor. Liberta essa pessoa que tem essa depressão, essa pessoa que sofre o medo da solidão. A solidão machuca. Quantas pessoas machucadas, idosos, pela solidão. Vem, Espírito Santo. Liberta-nos, batiza-nos, cura-nos agora. Eleva-nos, dá-nos a graça de rezar mais, de praticar a virtude e de mortificar os nossos sentidos, Espírito Santo. Venha sobre nós a Tua graça, Senhor. Se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei. Se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei. Peça ao Senhor essa graça. Liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Seja, Senhor, pela Tua presença na nossa vida, por essa manhã de oração, pela graça do batismo no Espírito Santo,
Se você tem esse desejo, vive toda essa questão da ansiedade, você percebeu aí os desequilíbrios, cada um no seu excesso, já foi percebendo os cantos aonde precisa a graça do Espírito Santo entrar? Peça isso com sinceridade do coração. Senhor, é nessa área que eu preciso da graça do Teu Espírito. Porque o domínio de si é dom do Espírito, é graça de Deus. E obrigada, Senhor, porque o Senhor nos visita essa manhã. O Senhor não nos quer como uma cidade destruída e sem muralha, de jeito nenhum. Porque o Senhor nos deu a graça de aprendermos a nos controlar. E o Espírito Santo pode nos ajudar nisso, com certeza. Quero agradecer a Deus pela vida do Padre Adriano. Val, Oi. Espírito Santo para nós, O né? Espírito Santo para nós, Paula Guimarães. Você disse muito bem, Paula. A gente faz a nossa parte, né? A gente vai tentando nos dominar, mas tem coisa que escapa, né? Que só com a nossa força, com o nosso empenho, a gente não consegue. E aí a gente conta com a graça do Espírito Santo. Então, peça o Espírito Santo a graça de dominar a língua, de dominar o tempo. Às vezes a gente se atrapalha porque a gente não consegue se controlar, não é? Mas com a graça do Espírito Santo a gente chega lá. Pode brincar com o Padre Adriano? Pode. O tempo que pode ficar sem o celular não vale dormindo, aquele período que a gente dorme? Não vale. Não vem não. Não vem não, hein, galera? Ai, muito bom, né, Mas Paulo? não é ruim, viu, gente? Vou dar uma sugestão aqui. aí. De repente você... Algo importantíssimo dentro de tudo que, que o padre falou aí, de repente seja isso. Não vá para a cama com o celular. Se você fizer isso, tirar o celular da cama quando for dormir e do almoço, da hora das refeições, Já é uma grande... já grande vai dar um tempão conquista. aí. Então, faça isso. Vai dando os passos, né, Emanuel? Deixa o celular longe, né? Então, não deite, fique com o celular ali, faz muito mal. Então, uma sugestão para você, uma dica e importantíssima. Uma dica Bom, reveladora, Emanuel. né? E outra coisa também, gente, mais uma vez eu digo, a tecnologia em si não é ruim. É ruim, às vezes, o que está acontecendo. Exagero. E isso não precisa ser expert para entender o que está acontecendo, é só olhar, né, ao redor e olhar dentro da gente. E o que a Paula disse, foi muito bonito no final, que, claro, a gente tem que lutar e se disciplinar, mas sempre contando com a graça do Espírito Santo, que é Ele também que vai nos capacitar, né? Por isso que sempre eu gosto de terminar as pregações pedindo, vem Espírito Santo, porque se o Senhor não vier, tá difícil o negócio, né? Aí, Val. Então vamos lá, né, minha gente? Contando com o Espírito Santo, eu quero abraçar e já abraço o Murilo. Um fofo, gente. Vou apresentar para vocês. Mas quem me apresentou foi a Gislaine. Ela diz assim, quero apresentar o Murilo. Ele tem 1 mês e 17 dias de nascido. Agora já deve ter um pouquinho mais, né? Ela diz assim, foi graça de Deus. Uma gravidez inesperada por nós, mas também esperada por Deus. É uma bênção na nossa família. Os pais são os Vinícius e a Hillary. Colocaram aqui essa foto linda, linda, linda. E o Murilo tá com o body de São Miguel Arcanjo. Lindo, lindo, lindo. Body cinza mescla, tá bom? Porque tem o azul mescla, perdão, dizendo, né? Olha Delícia, lá. né? Olha aqui. Gente, na ocasião da foto, 1 mês e 17 dias, lindo demais. Deus abençoe muito a você, viu, Murilo? Toda a sua família, que a graça de Deus alcance vocês aí. Quero continuar mostrando as fotinhas aqui, olha, de uma família linda. Eles são do Rio Grande do Norte. Vou falar o nome deles, tá bom? O casal é o Leonardo e a Francisca, os filhos Pedro Heitor, de 12 anos, e a Maria Helena, de 7 anos. Eles estão com o vestuário da Canção Nova e fizeram a opção, gente, da família toda usar Jesus Misericordioso. Eu já vi que eles são super devotos, porque a nossa menina, Maria Helena, está com o devocionário de Santa Faustina. O papai está com aquele box lindo que a Canção Nova preparou da Divina Misericórdia. Olha lá que família linda. São seus conterrâneos, Emanuel, do Rio Grande do Norte, olha lá. Povo lindo, maravilhoso. Beijo para essa família linda que está aqui marcando presença no nosso Sorrindo para a Vida. Mais uma fotinha, deixa eu ver aqui. A Aline, ela disse assim, Val, todos da família estão lutando pelo 100%. Então, muito, muito obrigada. Ela divide com vocês a sessão de fotos antes de ir para a missa, mas eu divido com vocês esta fofurice aqui.
Ela diz, Val, todos, depois mostra outra fotinha, tá carregando, mas olha que coisa mais linda. Titia, mamãe preparava para ir para missa e ela toda ali. Os cachinhos, tá com o body da medalha das duas cruzes, né? Família é a melhor coisa da vida, Aqui a família toda, olha. Que lindos! Beijo para todos eles. Já sabem, depois vocês confiram lá no Instagram do Sorrindo Pra Vida, porque não dá tempo da gente mostrar todas as fotos, que vocês são demais, arrasam nas fotos aqui conosco. Eu abraço a Gilda, a Sueli, a Meire, Emília Maria, a Júlia, Valéria, Jerônima, Francisca, Cisnânia, também Vandeir Oliveira. Todos eles já ajudaram a Canção Nova, gente. Através do aplicativo, já enviaram para nós o comprovante. Inclusive a Ângela, ela diz assim, Val, olha, o meu boleto não chegou, meu boleto extra não veio, mas eu não queria deixar de colaborar, então eu retirei no aplicativo da liturgia diária e realizei a minha contribuição. Segue aí o comprovante. Ela diz, não posso deixar de ajudar esta obra. Obrigada, Ângela. Ela é lá do Belém do Pará. E aí, uma família linda que está aqui junto com a gente, a Rita. Ela diz assim, Val, a gente já fez a contribuição no boleto extra. A gente fez pelos sócios Kids, a Alice, o Enzo, a Olívia. Ela disse assim, todos eles já ajudaram também, não só no boleto, na parte da manutenção, mas também no boleto extra. Obrigada, viu, Rita? Um beijo para essas fofurices lindas. E mais gente do Rio Grande do Norte. A Vera, ela é de Natal. Ela diz, Val, segue aí. Rio Grande do Norte está dando. Rio Grande do Norte hoje decidiu. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência aí, Decidiu prestigiar o Emanuel. É o Emanuel. Ela diz assim, olha, quero agradecer a Canção Nova por nos ajudar. E sem sair de casa, através do aplicativo, já fiz a minha doação. Obrigada, Vera, enviou aqui para nós. Ô, Val, mas esse povo tá esperto no aplicativo, né? Tão esperto. Você mostrou aquela amiga que usou o da liturgia, eu tenho aqui o meu da liturgia, ó. É nessa abinha aqui do lado, gente, ó. Você clica aqui e já aperta o colabora e já vai direto para a área do clube, né? Para fazer essa doação que ela falou. Exato. Todos os aplicativos da Canção Nova têm essa abinha, né, Val? Isso mesmo, através dos aplicativos você consegue nos ajudar. Usa o celular para o bem, ó, tá vendo? Para ajudar a Canção Nova. A gente tem que usar, claro, uma invenção maravilhosa, mas para o bem. Então, e agora é a hora, né, gente? Agora é a hora. Última semana de outubro, eu estou rezando por essa campanha, estou sentindo no coração que vai chegar, viu, gente? Vai chegar, Padre. Claro, depende de nós, né? Você, família Canção Nova, vamos nos movimentar. É essa semana, vamos chegar aos 100%, com a graça de Deus. E aí você vai ver o motivo pelo qual a gente precisa da sua ajuda, o motivo pelo qual a gente precisa que você colabore com a Canção Nova. Testemunho lindo da Carla Regina. Ela diz assim, Val, eu sou aqui da capital de São Paulo, sou sócia da Canção Nova e também patrocínio uma sócia Kids, ou seja, ela cadastrou uma criança. Ela diz, mas eu quero dizer da graça que a minha família teve através da Canção Nova. No ano de 2007, meu pai, José Carlos, saiu de casa. E ela diz assim, inclusive depois, se der tempo, no finalzinho eu mostro foto da família. Ela diz, pode falar os nossos nomes, viu, Val? Saiu de casa para uma aventura. Mas com toda a dor que nós vivemos da sua ausência, minha mãe, que se chama Vera, não desistiu da família. E ela rezou nos programas, nos acampamentos, nas adorações, na oração do Santo Texto. Ela acompanhava a programação da Canção Nova e ia se fortalecendo e intercedendo para o meu pai voltar. E passou 1 ano, 2, 3 e a minha mãe rezando. Esta batalha espiritual, Val, minha mãe travou sozinha, porque minha irmã e eu hoje somos sócias, mas na época nós não rezávamos. Minha mãe venceu muitos espíritos e legiões de demônios que tentaram destruir a nossa casa. Depois de 7 longos anos de intercessão por parte da minha mãe, a vitória veio graças a todo o sustento através da Canção Nova. Meu pai voltou para casa e eu, Val, com o testemunho da minha mãe, voltei para Jesus. Meu esposo Edson também começou a me acompanhar nas missas, a assistir à Canção Nova. Meu pai foi se libertando até mesmo de uma seita que ele frequentou no tempo que ele estava nesta aventura. Graças a Deus, a libertação foi completa. Hoje o meu pai, ele ama a Canção Nova, é sócio, também patrocina, como ela está dizendo aqui, 3 sócios Kids,
E ela diz assim, Val, e são 6 anos que o meu pai retornou para casa e que temos nossa família de volta. Quero dizer que ele ama mais a Canção Nova do que todos os sócios juntos. Olha só. Ela diz, no dia 25, celebramos 58 anos de vida do meu pai. E hoje, dia 26, estamos celebrando o dom da minha mãe, dom da vida da minha mãe. 58 anos também. Queremos presenteá-los rezando por todos eles, mas queremos dizer obrigada, Padre Jonas, pelo sim do Senhor e a todos os missionários que se dispõem a evangelizar. Minha filha está salva, completa, graças a todos vocês. E ela diz, nós não cansamos de dizer que ser Canção Nova é bom demais. E é por isso que nós ajudamos a Canção Nova. Que lindo, né, gente? Que lindo, olha aqui, olha, ser Canção Nova é bom demais. Que lindo ouvir esse testemunho. A gente vai imaginando que Deus vai fazendo, você foi contando aí os detalhes e a gente não imaginava o que Deus tinha de presente para sua casa. Que bom poder colaborar com isso. 7 anos, a mãe ali, Fora ó. de casa. Que importância a oração, hein, padre? Eu recebi semana passada, eu não quero citar o nome, por causa de algumas coisas particulares, um testemunho também pelo Instagram, que a pessoa dizia que ela, sobre a semana passada da proteção espiritual, que ela demorou muito tempo para entender que a casa dela era dela, que ela precisava assumir espiritualmente a casa. Assumir, a casa é minha, eu tenho autoridade espiritual aqui. E quando ela começou a assumir, invocar os anjos e rezar, as libertações foram acontecendo. Às vezes a gente precisa dessa postura, assumir a autoridade espiritual dentro de casa e lutar com as armas espirituais. E não desistir, padre. Sim. Ela foi dizendo 1 ano, 2 anos, 3 anos, 7 longos anos e a família está de volta. Olha aqui a foto, para quem está pela TV, eles estão todos de São Miguel Arcanjo. Olha lá. Olha lá, a família toda reunida. Várias fotos. Várias fotinhas aqui. Beijo O seu José pra essa Carlos que família voltou para casa. Gente, Deus é lindo, são né? eles? São eles. Nossa, que Família legal. da Carla Regina. Que bom. Que Deus bom conhecer abençoe. vocês, né? Bom demais. Ó, como vale, né? Como vale todo o nosso esforço para manter a Canção Nova no ar, né? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Todos nós podemos dizer isso. Todos, todos, todos. Desde o Monsenhor Jonas, como ela citou, até você que é sócio, né? Passando aqui por nós, até chegar na sua casa. É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Canção Nova que tem essa missão de manter essa programação evangelizadora no ar, com responsabilidade, pensando em tudo que a igreja tem vivido e na luta, né? O Emanuel, a gente estava conversando aqui no início do programa, a luta que nós travamos na vida familiar, e na luta para que os valores não se percam. Esse é o trabalho da Canção Nova, né? Essa é a nossa missão. Então, eu quero mostrar para todo mundo o resultado do esforço de quem acredita na família, de quem acredita nessa programação evangelizadora. Olha só a família Canção Nova, alcançamos 74%, faltando então 26% para a gente correr atrás essa semana, Padre Adriano. Paula, precisamos de 5,2 ao dia. A gente precisa de uma reação mesmo. A gente sabe, né, que o momento é difícil para todo mundo. Gente, mas essa obra não pode parar. O que você pode fazer pela Canção Nova hoje? Vamos fazer um combinado, como a Val gosta de falar? Vou emprestar o seu termo aqui, Val. Vamos fazer um combinado? O que você pode fazer de algo a mais nessa semana para ajudar a Canção Nova? É a última semana do mês de outubro e a gente precisa fechar com 100% para honrar os compromissos da Canção Nova e prosseguir evangelizando. O combinado está lançado para você ajudar a fazer o seu algo a mais, convidar outras pessoas que podem ajudar com mais a ajudarem também, para que a Canção Nova prossiga com fidelidade a sua missão de evangelizar. Mas o combinado é o seguinte, é todo mundo ajudar. É todo mundo. Todo mundo. O combinado é R$2, R$5, R$10, R$15. É com o que puder, mas o combinado é todo mundo. Sim. Então, nós aqui, viu, Manuel? Para entrar no combinado é todo mundo. Todo mundo, aqui, sem escapar ninguém. Todo mundo. Os câmeras, tá bom? Pio, Fábio, Celso, João, todo mundo. Combinado é todo mundo ajudar. Com aquilo que pode. Conta as moedinhas na bolsa hoje, veja aquilo que você tem, mas vamos fazer o combinado, reta final, e todo mundo ajudando. E contar para a Val que está fazendo. Pode contar. Né? Porque daí a gente vai contagiando todo mundo. Padre, o senhor dá a bênção para a gente encerrar e iniciar essa semana aí. Muito prazer. E lembrando, peça ao Espírito Santo, reze mais, Deus vai te iluminar, fazer perceber as coisas dentro de você que precisam voltar para o prumo, para o equilíbrio, porque você tem a ganhar com isso e a sua imunidade emocional vai se fortalecer. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora de São Miguel Arcanjo, que desça sobre você, tua mente, tua família,
Os objetos de cunho devocional, também a água para que se torne um sacramental, as medalhas das 2 cruzes, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigada, Padre. Bom demais ter o senhor aqui. Presente, amanhã tem mais, gente, sobre esse tema. Valeu, Val. Até amanhã, se Deus quiser, família. Beijo. Para ajudar é contas? Contas.cançãonova.com, nosso site. Não esquece, não. Você Combinado, conhece? hein? Ah, você viu o livro do Padre Adriano que ele estava lendo? É esse aqui, olha, Conquistando a Liberdade Interior. Para ninguém perguntar na rede social, qual livro que o padre estava usando? É esse livro, Conquistando a Liberdade Interior, está disponível na loja virtual, loja.cançãonova.com. A gente encerra aqui, mandando beijo carinhoso. Continue com a programação que você acredita. A gente encerra com música, Emanuel. Deus abençoe a todos, meus irmãos. Um ótimo dia para cada um. Liberta-me, Senhor Jesus.